Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje nós teremos a primeira de uma série de aulas que vão falar aí da expansão europeia nos séculos XV e XVI, o período das colonizações. E hoje a gente vai iniciar falando da centralização das monarquias europeias. Quem vai estar junto com a gente nas interações dessa aula é o professor Alcides Guerreiro. Tudo bem, Pro? Tudo bem, e você, Luiz? Tudo bem. Boa tarde, colegas professores, colegas estudantes. Um friozinho úmido aqui em São Paulo. Vamos trabalhar. Vamos esquentar aí, né, os motores para a gente começar a nossa aula de hoje apresentando para vocês os objetivos e as habilidades. Hoje, os nossos objetivos são apresentar o contexto social, político e econômico que favoreceu a desfragmentação do poder político na Europa Ocidental e a centralização do poder na figura dos reis. Apontar as características do absolutismo monárquico e do mercantilismo, além de seus desdobramentos no contexto da formação dos Estados nacionais europeus e da expansão comercial europeia nos séculos XV e XVI. Hoje nós temos duas habilidades do currículo oficial. A primeira é analisar os significados históricos das relações de poder entre as nações, confrontando formas de interação cultural, social e econômica em contextos históricos específicos e compreender a gênese e a transformação das diferentes organizações territoriais e os múltiplos fatores que nelas intervêm como produtos de relações de poder. Para a gente começar o nosso trabalho de hoje, eu vou apresentar para vocês um excerto de um documento histórico que é a Magna Carta de 1215. Leiam com atenção que já tem uma interação a partir dessa leitura. Vamos lá, pessoal, vou ler junto com vocês. Eu leio daqui e vocês leem daí. Nenhum homem livre será preso, aprisionado ou privado de uma propriedade ou tornado fora da lei, ou exilado, ou de maneira alguma destruído. Nem agiremos contra ele, ou mandaremos alguém contra ele, a não ser por julgamento legal dos seus pares ou pela lei da terra. Então, a gente está falando aí de alguma coisa que sugere moderação ou regulamentação, não é isso? Vamos entender um pouquinho melhor, vamos refletir sobre isso e registrar no nosso chat sobre o que esse excerto nos indica a respeito do poder político do rei na Inglaterra do século XIII. Em 2 minutos, a gente volta. The sun is high, but I wish I could bathe in the moonlight. Ooh, this is it now, come out of the shadow. Ooh, make the walls fall. Memory is headed for disaster, heart is beating so. I hear the words, I see the ghost of laughter in the afterglow.
Oi, trazendo aqui, compartilhando a participação de 3 professores. O professor Odair remete aqui que o documento faz uma alusão contra o absolutismo monárquico. O professor Antônio comenta sobre as limitações que o documento traz ao poder real. E a professora Rosângela fala que é um documento que fala bastante de anticentralismo na política. Tudo isso acaba se confluindo para algo que faz parte da tradição inglesa, que é uma tradição liberal na política, não é isso, professora? É isso mesmo, que inclusive a gente vai ver aí no segundo bimestre, mais para frente, né, com a questão das revoluções inglesas, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Nesse momento aqui, século XIII, né, na esteira da Baixa Idade Média, o contexto pós-cruzadas, né, a gente está tendo o desenho, né, dessa formação das monarquias, da centralização do poder na figura do rei. E o que a gente consegue perceber aí, claro, é muito cedo para a gente falar em absolutismo aqui no século XIII, mas a gente já consegue perceber esse movimento de centralização na figura do rei e um movimento de resistência a essa centralização por parte da nobreza. Então, como devolutiva aí da nossa interação também, vamos fazer essa breve leitura compartilhada do texto que vai aparecer na tela para vocês agora. Então, a Magna Carta não deixa de nos revelar que existiam atritos ali entre a nobreza e o rei na Inglaterra, né? E é interessante a gente falar o nome do rei nesse momento, que era o rei João Sem Terra. Era um rei meio atrapalhado, viu, pessoal? Um rei que se envolvia em conflitos, em busca de territórios, despendia recursos e acabava sempre perdendo a guerra. Então, isso também acabou engrossando esse caldo de impaciência por parte da nobreza, que fez aí, culminou na publicação da Magna Carta, né, que é um exemplo aí de resistência da nobreza feudal à centralização do poder político. Lá na Inglaterra, pessoal, a Magna Carta de 1215 obrigava, por exemplo, o rei a convocar um grande conselho, formado por nobres e membros do clero, para a criação de leis. Apesar da tendência na Europa Ocidental ser a da centralização do poder dos reis, com os primeiros contornos do absolutismo, a Magna Carta não deixou de representar uma forma de fiscalizar e impor limites ao poder do monarca, né? Então, é uma forma aí de regular esse poder. Isso já no século XIII. A gente sabe que a marca principal do absolutismo é esse rei sem regulamentação, né? O rei absoluto, o rei que concentra todos os poderes nas mãos. Mas, encerrando aqui o caso da Inglaterra, por hora, vamos para outro caso aí, né, que é o contexto geral da Europa, né, depois a gente vai ver o desdobramento disso em Portugal e na Espanha, né, Península Ibérica e também na França. Acompanhe aí na tela. Então, num geral, também nesse contexto de modernidade, né, a transição da Idade Média para a Idade Moderna, a gente tem as tensões entre a nobreza e a burguesia. Então, nesse contexto do renascimento comercial e urbano que a gente já viu, vem o contexto do renascimento cultural e científico também. O modo com que os senhores feudais administravam os burgos, que já pipocavam na Europa, causava uma série de dificuldades para as atividades mercantis. Então, quem tem aí o poder econômico nesse cenário do burgo é a burguesia, mas quem ainda é o dono da cidade é o antigo senhor feudal. Quais eram essas dificuldades que o senhor feudal imprimia a esses burgueses? A primeira é a existência de moedas diversas em uma mesma região. Que preço eu cobro, como eu cobro, se dentro de um mesmo território existem várias moedas diferentes. Complicado, né? Uma outra questão aí, um outro problema, um dificultador, voltando na nossa tela, é a falta de padronização de pesos e de medidas. Também outro fator que dificultava as atividades mercantis. A estrutura precária das estradas que davam acesso às cidades, né, tornando o trânsito de mercadorias dificultoso também, e a falta de segurança nesses burgos que estavam sujeitos a ataques de ladrões de mercadorias. Esses ataques, esses saques eram recorrentes.
Então, diante de tudo isso, os burgueses começaram a enxergar na figura do rei uma possibilidade de promover essas mudanças, né? Mudar esse cenário de dificuldades e garantir a essa burguesia aqueles elementos que são necessários às atividades mercantis, porque, afinal de contas, a nobreza, né, o antigo senhor feudal não está muito preocupado em facilitar a vida, né? Retomando aí, é uma tensão, uma relação de tensão entre esse senhor feudal, que passou a Idade Média inteira concentrando poderes, e agora está perdendo esse espaço justamente para a burguesia. Então, é na porta do rei que a burguesia vai bater. Me ajude, rei, me ajude a manter as minhas atividades mercantis fluindo, né? Então, dá uma olhadinha no caso da Península Ibérica agora, tá? No caso da Península Ibérica, a gente tem uma outra aliança que vai favorecer, né, essa questão da centralização do poder político para os reis, que é a aliança desses monarcas com a Igreja Católica. Essa também é uma marca muito importante do absolutismo que vai se cristalizar lá na frente, tá? Então, lá na Península Ibérica, esse período que compreende entre 711 e 1492 foi marcado, entre outros fatores, pela presença de governantes muçulmanos. Em nome da reconquista da região, ocorreu um longo processo de lutas considerados por alguns como uma continuidade das cruzadas. É por isso, pessoal, do nome Reconquista. As cruzadas não tinham aquele objetivo de retomar o acesso dos cristãos europeus a Jerusalém, né? Jerusalém que estava tomada ali pelos turcos muçulmanos. O mesmo processo estava ocorrendo na Península Ibérica, dentro desse recorte de tempo grande aí de vários séculos que a gente viu. Voltando ali para a nossa tela, durante essa fase dá-se o nascimento do Reino de Portugal e de diversos outros reinos da Península Ibérica. Enquanto Portugal, já em 1168, tinha os seus limites muito próximos do que é hoje, a unificação da Espanha já foi acontecendo de uma forma mais dificultosa, gradual, tanto é que até hoje existem questões ali de grupos étnicos que têm conflitos, tensões no território espanhol, tá? Para a gente ter um vislumbre dessa questão da reconquista, eu vou mostrar para vocês um mapa, tá? Essas cores vão representando aí os períodos dessas guerras de reconquista. Então, até o ano de no ano de 914, somente as áreas em amarelo lá no norte foram, né, expulsas aí os muçulmanos. E depois, à medida que vai ficando laranja, laranja mais escuro, vermelho, marrom, são as outras áreas que eles foram retomando aí, né, os portugueses, retomando do domínio dos turcos até ter a consolidação completa desse momento aí chamado de Reconquista, lá no século XV, o último reduto aí foi conquistado no extremo sul em verde, certo? Então, esse é o caso da reconquista, né, da formação, da centralização, como os nobres, né, aliados ali à Igreja Católica nessa empreitada, né, da questão da reconquista, acabou que no final desse processo todo, esses nobres ascenderam com o apoio, com o aval da Igreja Católica ao poder. E sempre tem aquela relação, né? Aquele rei que nos levou à conquista vai ser aí o nosso soberano, né? Era mais ou menos também esse olhar que foi colocado em relação aos monarcas da França, num processo que foi um pouco parecido aí. Vamos dar uma olhadinha. Nós temos agora, pessoal, a questão da centralização da monarquia francesa, tá? A centralização da monarquia francesa, ela veio no contexto lá da chamada Guerra dos 100 Anos, tá? Mas antes da gente falar da Guerra dos 100 Anos, é importante a gente saber como é que a França estava organizada antes disso, tá? Então, lá no século XI, a França era um reino dividido em vários condados que se estendiam para além dos domínios reais. Praticamente todos esses condados eram independentes, então era um conjunto de vários ali pequenos reinos, poder fragmentado, tá?
No século XII começa aí um movimento para tentar centralizar esse poder, ou pelo menos desfragmentar, unificar esse poder político. E o caminho buscado aqui neste caso é uma aliança entre rei, burguesia e Igreja Católica, tá? Lá no século XIV ocorre a Guerra dos 100 Anos, que foi de 1337 a 1453. Nesta Guerra dos 100 Anos, né, que foi disputada ali entre os franceses e os ingleses, a França, né, leva melhor, e com isso nós temos vários elementos que vão fortalecer, que vão cristalizar aquilo que a gente virá chamar de absolutismo. A primeira questão é reconhecer na figura do monarca, né, na figura do líder, que antes era um líder bélico, líder da guerra, a questão do poder político. O cara nos levou à vitória, então ele merece estar num lugar privilegiado de poder. Então, nós, povo da França, vamos conferir a este monarca que nos levou à vitória esse poder. Tinha esse sentimento. Esse sentimento acabou contribuindo para esse entendimento do que seria esse merecimento do poder, né? Por que vias essa centralização viria para eles, né? Continuando, lá na nossa próxima tela, nós temos aí algumas consequências, né, dessa Guerra dos 100 Anos e desse processo de empoderamento do rei, né? Então, como eu estava falando para vocês agora, a França desenvolve um poder cada vez mais centralizado, com exércitos nacionais submetidos ao poder desse rei. Então, aquela dinâmica do comando de tropas necessárias para a guerra continua após a guerra, né? Entendendo-se que o exército tem que ser um exército nacional, não vai ser aquela coisa que eu vou contratando um bando de guerreiros aqui e vou fazendo uma guerra e depois dispersa todo mundo. Vai ter uma instituição militar atrelada ao rei. Continuando na nossa tela, outro fator aí é a formação de uma casta de funcionários públicos submetidos ao rei, por meio dos quais a monarquia legislava e aplicava a justiça, sendo uma forma aí também de catalisar toda aquela nobreza que, de certa maneira, contribuiu para a vitória da França nessa Guerra dos 100 Anos, né? Lembrando que se a gente for transportar de um contexto feudal para cá, os senhores feudais, os nobres, tinham exércitos próprios, e numa situação de uma guerra maior, como foi a Guerra dos 100 Anos, todo mundo juntou forças, né? O meu exército aqui eu empresto, o meu também eu empresto, vai formar um exército maior, todo mundo vence a guerra, e agora eu, rei, consagrado aqui por todo esse movimento, devo, né, a essa nobreza alguma coisa. Então, essa nobreza, em grande medida, vai ser convertida nessas figuras de funcionários públicos aí. Voltando para a nossa tela, né, nós temos agora a ligação entre o poder divino e o poder real, lembrando que a aliança entre burguesia, rei e Igreja Católica é uma característica de todo esse processo que a França está passando. Então, dada a vitória da França, é claro que a Igreja Católica vai ali dar o seu ok, rei, eu apoio você, eu apoio o seu poder. E lembrando que quando um Papa faz isso, né, no olhar, na ótica desse contexto aqui na Europa, século XIII, XIV, é como se o próprio Deus estivesse dando ok. Esse poder, né, do rei emana de Deus, né, como se acima, né, de Deus a gente tem a representação dele na terra, que seria o Papa, e depois o rei. Então, aquela questão, né, do direito divino dos reis começa a se formar nesse momento. E para a gente finalizar ali a análise da nossa tela, nós vamos ter uma monarquia custeada pelos impostos pagos, sobretudo pela burguesia. Então, adivinha só, né? Rei vai facilitar a vida da burguesia, né? É um contexto geral da Europa, mas na França isso ocorreu, né?
nós estamos centralizando o poder político aqui na França, a burguesia nos apoiou, né? Agora a burguesia precisa fazer a parte dela, né? A gente já tirou a nobreza da jogada, vocês vão ter todas as facilidades para exercerem as suas atividades mercantis, mas, em troca, terá de pagar impostos. Então, uma marca das monarquias absolutistas nesse momento é que alguns grupos apenas estavam aí encarregados de pagar esses tributos, né? Era da burguesia, no caso, e também dos trabalhadores, que vinha essa questão do pagamento de impostos, enquanto outros grupos, como a nobreza, funcionária pública, a própria Igreja Católica, ficavam isentos disso, certo? Olha só, lembra que eu falei para vocês que estava se fazendo a associação entre poder divino e poder real? Dá uma olhadinha nessa imagem. Será que a gente consegue identificar essa ideia nessa imagem? Então, essa imagem, ela é um retrato da família do Luís XIV, é uma alegoria, um retrato mitológico. Basicamente, pessoal, é assim, o rei Luís XIV chamou o artista Jean Nocré e falou, olha, eu quero que você pinte a mim e a minha família como se fôssemos divindades da mitologia grega. Então, a gente consegue ver ali na parte, no primeiro plano ali da direita, debaixo de uma espécie de um toldo vermelho ali, o rei Luís XIV e toda a família real, eles estão meio que caracterizados como deuses mitológicos, né? Então, é bem interessante essa imagem que reforça, através desse tipo de obra, isso é, reforça na população essa ideia de poder político, né, do rei, atrelado a um poder divino, certo? E outros fatores vieram a reforçar essa ideia, essa teoria do direito divino dos reis, né? Essa ideia de centralização absoluta do poder na mão desse rei, que veio por forma aí de algumas literaturas muito famosas. Então, para a gente falar um pouquinho das características do absolutismo, a gente vai mencionar para vocês essas duas leituras aí, tá? Então, para a gente começar, vamos entender o que é esse tal de absolutismo que a professora está falando a aula inteira, né? Então, o rei, dentro do regime absolutista, que é um regime monárquico, ele concentra o poder político e militar. Ele também tem o poder de nomear e demitir esses funcionários públicos, ordena a prisão, aplica a sentença, criava e estabelecia o valor de impostos, convocava exércitos, declarava a guerra, ou seja, tudo era o rei, né? Então, vocês devem estar pensando assim, nossa, como o rei tinha trabalho, né? Meu Deus do céu, é tudo nas costas do rei, tudo eu. Mas, na verdade, isso é uma vantagem, se a gente for olhar nessa lógica, né? O rei concentrando poder nas mãos, não tem nada acima desse rei para fiscalizar o seu poder, como acontecia lá na Inglaterra, que a gente viu no começo da aula, que existia a Magna Carta como um agente regulamentador desse poder. É um rei sem limites, o rei absolutista. Voltando para a nossa tela, as justificativas teóricas que nós tínhamos aí para legitimar esse poder absolutista vieram também pela obra de Jacques Bossuet, chamada Política Tirada das Sagradas Escrituras. É desta literatura que vem a ideia da teoria do direito divino dos reis. Então, mais ou menos, gente, a grosso modo, a ideia desse livro é a seguinte: o poder do rei vem de Deus. E como representante de Deus na terra, o rei é infalível. Cometer o crime de lesa majestade é considerado um sacrilégio, um pecado. Desobedecer ao rei é quase que o mesmo de desobedecer a Deus. Se você fizer isso, você está enrascado. E tem um outro escritor aí, que é o Thomas Hobbes, que na sua obra O Leviatã trazia a ideia de que as vontades dos homens todos deveriam ser reduzidas a uma só vontade, que é a vontade do rei. Porque, afinal, os homens têm um ímpeto destrutível, né? O homem é o lobo do homem. Então, se não tiver alguém para regulamentar o coletivo, que é o rei, a coisa vai sair do controle. Então, todas as vontades da população, dos súditos, reduzidas à vontade apenas e unicamente do rei. Essa é a ideia geral do livro O Leviatã.
Outra característica para a gente encerrar rapidinho aí do absolutismo, né, é a questão do mercantilismo. Então, nós temos o tripé dessa política econômica absolutista, que é o metalismo, acúmulo de metais preciosos, ouro e prata, a balança comercial favorável, que basicamente é exportar mais do que importar, né, ganhar mais do que gastar, e o protecionismo econômico, né, que você incentiva o seu comércio local e dificulta a vida da concorrência. E essa questão do protecionismo, ela existe ainda hoje em alguns países. A gente já está chegando ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Professor Alcides, muito obrigada pela presença. Tchau, galera. É isso aí, não esqueçam de avaliar a nossa aula no final. Tchau, tchau.